será que isso está dizendo realmente uma palavra de Deus? Eu vim trazer hoje um estudo que aborda esse tema. O título do estudo é Para onde vão as almas depois que morrem? Todas as pessoas que morrem, independente de serem cristãs ou não, o espírito, que é o fôlego de vida, volta para o seu lugar de origem, que é Deus. O corpo humano volta para o estado original, cuja matéria-prima é o pó da terra. A gente pode ver isso em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. O pó volte para a terra, de onde veio, e o espírito volte para Deus, que o deu. E em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, vai dizer o seguinte: com o suor do seu rosto você comerá o do seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltarás. E ainda em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, vai dizer o seguinte: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Então, pessoal, o texto fica claro que o homem consiste em um corpo, cuja matéria-prima é o pó da terra, e o espírito, que é o fôlego de vida. Essa porção do espírito, que é o fôlego de vida, mas o corpo, cuja matéria-prima é o pó da terra, o resultado disso é o quê? Que o homem se tornou alma vivente. O que é alma vivente? A consciência do homem. Entenderam? Então o corpo humano ele consiste por espírito, corpo e alma. O espírito é o fôlego de vida, o corpo cuja matéria-prima é o pó da terra, e a alma, esses dois, cujo resultado é a consciência do homem, a alma. Então, pessoal, em Eclesiastes, quando diz o espírito volte para Deus, significa que todo ser humano, após a morte, ele perde o acesso ao mundo dos vivos. E Deus põe esse espírito ou alma no Hades. E uma vez no Hades, esta alma fica lá até o dia do julgamento. Então, o espírito, a alma dos mortos, tem um local de destino, independente de credo, cor ou religião. Então, ao contrário de muitos pastores e padres que pregam que as almas das pessoas que aceitam o Senhor Jesus vai aparecer, esta doutrina está errada, pois tanto as almas dos que aceitam o Senhor Jesus e se arrependem dos seus pecados, quanto os que negam o Senhor Jesus que não se arrependem dos seus pecados, ambas as almas têm o mesmo local de destino, que é debaixo da terra, tem uma cadeia espiritual chamada Hades, ou Sheol. Hades é no grego e Sheol é no hebraico. E aí vocês devem estar se perguntando, o que é Hades? Hades é uma cadeia espiritual onde as almas dos homens ficam aprisionadas debaixo da terra. Então, pessoal, ninguém que morre vai para o céu. Os católicos pregam que Maria está no céu, rogando por nós pecadores. Mas o Senhor Jesus mesmo, ele desmente essa doutrina em João capítulo 3, versículo 13. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer a respeito da morte. O Senhor Jesus vai dizer o seguinte: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: fora ele, ninguém jamais subiu ao céu. Então essa doutrina que Maria está no céu rogando por nós pecadores é mentira. Maria não está no céu, Maria está no Hades, no mundo dos mortos. Ou seja, os católicos, eles adoram uma imagem, né? Está aí envolta sobre muitos pecados. Então ambas as almas têm o mesmo local de destino, que é debaixo da terra. É uma cadeia espiritual chamada Hades. Que Hades é uma cadeia espiritual onde as almas dos homens ficam aprisionadas debaixo da terra. E o Hades, pessoal, é dividido em 3 compartimentos: o seio de Abraão, o lugar de tormento e o Tártaro. Em 2 Pedro, capítulo
2, versículo 4, vai dizer o seguinte: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no tártaro, prendendo-os em abismos tenebrosos. Se lembra que lá em Apocalipse está dizendo que Satanás será lavado até o abismo, até o fundo do abismo, aqui ó, lá no fundo do abismo tem o tártaro. É disso que Pedro está falando. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no tártaro, prendendo-os em abismos tenebrosos. A fim de serem reservados para o juízo. Até aqui. E para provar a respeito dos segundos compartimentos, que é o seio de Abraão no lugar de tormento, separei aqui cerca de 10 textos, mais ou menos, para deixar bem provado que isso que eu estou falando tem base bíblica. Em João, capítulo 5, versículos 28 a 29, o próprio Senhor Jesus vai dizer a respeito da morte. O Senhor Jesus vai dizer o seguinte: não fiquem admirados com isto que a respeito da morte, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Então, pessoal, o Senhor Jesus não deixou brecha. Ele está tanto falando das pessoas boas quanto das pessoas ruins, e quando morrem elas estão nos túmulos. Se essas pessoas boas, né, se o povo de Deus fosse no céu, o Senhor Jesus ia falar que nos túmulos estão somente as pessoas ruins. Mas o Senhor Jesus está colocando os dois grupos no mesmo pacote. Não fique admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos, mas não nos céus, nos túmulos, ouvirão a sua voz. Esse ouvirão a sua voz aqui, pessoal, está conectado com o Apocalipse. Apocalipse 11, do 11 ao 12, vai dizer o seguinte: mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles quem? O povo de Deus, na igreja. Entrou neles um sopro de vida da parte de Deus. E eles ficaram em pé. Um grande terremoto tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz, dos céus, e eles disseram: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Então, está dizendo que vai primeiro, veio o sopro do Espírito, né, sobre todos aqueles que estavam mortos. Eles ressuscitaram. Depois que ressuscitaram, veio uma voz dos céus que disse: suba para cá. Aí depois que ressuscitou, arrebatamento. Esse suba para cá é arrebatamento. É o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, ó. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. A sua voz é esse texto aqui. Apocalipse 11, versículo 11. Então eles ouviram uma forte voz. Eles quem? O povo de Deus que foi morto, né? Por conta do Evangelho. Não negaram a Cristo. Então eles ouviram uma forte voz dos céus, e eles disseram: subam para cá. É isso que o Senhor Jesus está dizendo em João, capítulo 5, versículo 28. Ouviram a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Aí tem Apocalipse capítulo 6, do 9 ao 11, vai dizer o seguinte: esse texto aqui diz respeito ao povo de Deus que foi morto, foram perseguidos por conta do Evangelho e não negaram a Cristo. Até os que não foram perseguidos, né, que morreram de morte natural, está todo mundo no pacote. Mas vai dizer o seguinte: quando ele abriu o quinto selo, ele quem? O Senhor Jesus, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos. Pessoal, o altar de Deus é a própria terra. Então, almas debaixo do altar está debaixo da terra. Vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, pelo testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz. Eles que o povo de Deus está clamando, lá no Hades, no mundo dos mortos, lá no seio de Abraão. Até quando, soberano,
santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue. Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deviam ser mortos como eles. Ou seja, Deus tem um povo para morrer, o povo dele precisa chegar a um número. E em Lucas 23, no capítulo, no versículos 42 a 43, esse texto aqui, pessoal, muitos pastores que querem provar que a pessoa quando morre, ela vai para o céu, eles usam esse texto e interpretam erradamente. Ó, Lucas 23, do 39 a 43, vai dizer o seguinte, é aquele contexto, né, que o Senhor Jesus está na cruz, tem os dois criminosos, né, tem no total 3 na cruz, aí um vai zombar do Senhor Jesus e o outro vai defender o Senhor Jesus. Já vai dizer o seguinte, um dos criminosos que ali estavam pendurados, lançaram ali insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Esse está zombando. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma certeza? Só dá uma pausa aqui, pessoal. Esse texto aqui é muito importante para aqueles que querem negar a divindade do Senhor Jesus, querem dizer que o Senhor Jesus não é Jeová. Esse texto aqui é muito importante para provar a divindade do Senhor Jesus, porque um criminoso está falando para o outro criminoso assim, mas o outro criminoso não repreendeu bem, porque o criminoso está zombando de Jesus, está dizendo, você não tem a Deus, esse Deus aqui está com D maiúsculo, você não tem a Deus, nem estando sobre a mesma sentença. Qual é a sentença que os criminosos receberam? Morrer crucificado. Então, se somente um Deus Pai é Jeová, é Deus, como muitos pregam, então era porque Deus Pai está aqui morrendo na cruz. Mas, no entanto, quem está aqui na cruz é o Senhor Jesus. Ou seja, esse criminoso está dizendo que Jeová é o próprio Senhor Jesus. É lógico que o Deus Pai também é Jeová. Na Bíblia tem dois Jeová. Tem o Jeová Pai e o Jeová Filho. O Pai é Deus, o Senhor Jesus também é Deus. Senão, o criminoso estaria pecando, porque ele está dizendo, ó, você não teme a Deus, ou seja, você não teme a Jeová, nem estando sobre a mesma sentença. Que sentença eles receberam? Morrer crucificado. Quem está sendo crucificado junto com eles dois? O Senhor Jesus. Então fica óbvio que ele está chamando o Senhor Jesus de Jeová, de Deus. Aí ele continua, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Aí muitos que querem negar a divindade de Cristo vão dizer aqui, ó, se Jesus é Deus, por que o Deus está chamando ele de homem? Muito simples explicar esse texto. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 6, vai explicar por que o Jesus, mesmo sendo Deus, ele pode ser chamado de homem. Filipenses capítulo 2, versículo 6, vai dizer o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, Deus com embora sendo Deus, ou seja, embora sendo Jeová, não considerou que o ser igual a Deus, o ser igual a Jeová, era algo a que devia ter graça. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Então, está dizendo, e sendo encontrado em forma humana, ou seja, ele, Deus é Deus encarnado, é Jeová encarnado. O Senhor Jesus é Jeová, é Deus encarnado. É isso que muitos não conseguem compreender. Mas vamos continuar lendo. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse,
Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Hoje que quero pregar. Hoje que quero pregar. Quando as pessoas morrem, elas vão para o céu, os pastores, os evangelistas, eles usam essa questão aqui, ó. Hoje estarás comigo no paraíso, está dizendo que o paraíso é o céu. Dizendo que o criminoso que se arrependeu, o Senhor Jesus estava prometendo para ele o céu, mas não é o céu. O paraíso é o seio de Abraão. Onde é que é o seio de Abraão? É debaixo da terra, nessa cadeia espiritual chamada Hades. Hoje ela é separada em 3 compartimentos. Seio de Abraão, lugar do tormento e carne. 3 compartimentos. Então o Senhor Jesus está prometendo o seio de Abraão para o criminoso, não o céu. Por isso que ele está dizendo, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Esse paraíso afinal é o céu, é o seio de Abraão que é debaixo da terra, no ar. E aí em Lucas, no versículo 16, do 19 ao 31, é a respeito da parábola do rico Lázaro, que vai explicar muito bem isso que eu acabei de dizer. O rico Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino. Ele vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chaga. Este ansiava comer do que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado. Agora preste atenção, pessoal, quando eles morrem, ó, o rico morreu, Lázaro morreu. Ó, que pode dizer, no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão, de longe com Lázaro ao seu lado. Muitos muitos evangélicos, muitos pastores para defender a sua doutrina, e quando o povo de Deus mortar para o céu, eles usam isso daqui, ó. Ele olhou para cima. Na ideia deles, na interpretação deles, o rico está no Hades, e aí ele olha para o alto, ele olha para o céu se abre, e aí ele vê Abraão e Lázaro. A interpretação dele, mas não é isso que ele está dizendo. Ele olhou para cima, ele olhou as mãos, ele olhou os pés. Então chamou, vai Abraão, tem misericórdia de mim, levante-me Lázaro, olha a ponta do dedo na água, e refresca a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, durante a sua vida, você recebeu coisas mais. Lázaro recebeu coisas mais. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, você está no sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo. Aí, mais uma vez, eles para querer provar que quando a pessoa morre lá no céu, eles dizem que esse abismo aqui é um abismo espiritual, é uma figura de linguagem. Tipo assim, eu estou aqui no Brasil, a pessoa está lá na China, eu quero falar assim. Pô, fulano, estou com muita saudade de você, se eu estou aqui no Brasil, você está na China. Há um abismo entre nós, ou seja, é uma figura de linguagem, sabe? Mas não é, esse abismo é literal, porque em Apocalipse capítulo 20, versículos 1 ao 3, vai dizer a respeito desse abismo. O Apocalipse capítulo 20, versículos 1 ao 3, diz o seguinte: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo, abismo literal, chave do abismo, e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão que é Satanás, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou e opôs um selo sobre ele, para que assim impedi-lo de enganar
as nações até que terminasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vimos que esse abismo aqui é literal, não é figura de linguagem. Então vamos voltar lá para o texto de Lázaro. Versículo 26. Além disso, Abraão está falando para o rio. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ou seja, voltando para o versículo 23, ele diz assim: no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima. Esse olhar para cima é olhar para frente, não é olhar para o alto, assim, ó. Sabe por quê? Porque no versículo 26, quando o Abraão está dizendo: e além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu. Pessoal, se eu estou aqui, uma pessoa, vamos supor, ela está no prédio, eu estou embaixo ou eu estou em cima. Eu posso falar assim, ó, vou passar do meu lado para o seu. Isso aqui é erro de português. Eu estou aqui embaixo, a pessoa está em cima. Eu vou falar. Abraão tinha que falar, as pessoas que estão aí embaixo, para que estão aqui em cima, não podem. Ele não ia falar, se ele estivesse no céu, ele ia falar, das pessoas que estão do seu lado para o nosso lado. Eu estou embaixo, a pessoa está em cima. Isso é lado? Lado é acima. Eu estou aqui, a pessoa está do outro lado da rua. Isso é lado. Isso não é lado. Eu estou aqui, a pessoa está lá em cima. Mas eles acham que esse texto está provando que a pessoa, quando morre, ela vai para o céu e que Lázaro está lá no céu. Não, Abraão está lá no céu junto com Lázaro conversando comigo. Só que está escrito: ele olhou para cima. Mas não é olhar para cima no sentido de olhar para o céu. É olhar para frente, olhar adiante. Por quê? Porque no texto 26 está dizendo: de forma que hoje que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Por que eles não conseguem? Porque é um abismo. Por exemplo, aqui nessa calçada aqui, é o centro de Abraão. Do outro lado da rua, o lugar de tormento. Aqui no meio onde está o asfalto, tem um abismo, tem um buraco. Então, quem está aqui pode passar para lá, quem está lá pode passar para cá. Por quê? Porque tem um buraco, tem um abismo. É isso que Abraão está explicando, ó. De forma que hoje que deseja passar do nosso lado para o seu lado, não consegue. Não consegue por quê? Porque há um abismo. Ele respondeu, ele que é o rico: então eu te suplico, pai, mande Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avisa que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ou seja, pessoal, esse texto aqui é muito importante para refutar muitas doutrinas mentirosas que pregam que pessoas que estão vivas têm contato com os mortos. Esse texto aqui já é diferente. Quem morre não tem contato com isso. Logo a doutrina do Espiritismo, quando não crê, usando, ele não engana, mentira. Por quê? Porque eles dizem que eles estão tendo contato com os espíritos de pessoas que não foram. Mas essa doutrina, Abraão reprova. Abraão está dizendo, ó. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, pois ouçam. Não, pai Abraão, disse eles: mas se alguém dentre os mortos fosse até eles e até aqui a terra, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não houve Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, Abraão está falando que para você, para a pessoa que está no mundo dos mortos, ter acesso a quem está vivo, somente por meio da ressurreição. Então, qualquer doutrina que pregue para vocês que a pessoa viva tem contato com o corpo, é mentirosa. Ela está numa doutrina mentirosa, porque vivo não pode ter contato com o corpo. Ou seja, é mentira humana, é mentira candomblé, é mentira que pregam que eles consultam mortos, pessoas que já se foram. Isso é doutrina mentirosa, porque quem morre só pode ter acesso a essa terra
dos mortos. Depois que morreu, pessoal, acabou. Você só vem para a terra na ressurreição. Não pode ter mais, não adianta, vela preta, nada disso. Você vai ter acesso com morte. Nada disso. Somente por meio da ressurreição. Entendeu? Porque o próprio Abraão está dizendo, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, para você, a pessoa que morreu ter acesso ao Espírito, ela tem que ressuscitar. Ela não pode ter acesso, nem que seja por meio do Espírito. Ezequiel 26, 19 a 21 vai dizer o seguinte: assim diz o soberano Senhor. Quando eu fizer de você uma cidade abandonada, lembrando cidades inabitadas, e quando eu a cobrir com as vastas águas do Araquim, então farei você descer com os que descem a cova, para fazer companhia aos antigos. Eu a farei habitar embaixo da terra. Viu, pessoal? Não são embaixo da terra. Como entre os antigos, com aqueles que descem a cova. E você não voltará e não retornará ao seu lugar na terra dos viventes. Levarei você ao fim terrível, e você já não existirá. Será procurada e não mais será achada. Palavra do soberano Senhor. Essa palavra aqui é para Satanás e para o anticristo. Isaías 14, 9 a 10 vai dizer o seguinte: nas profundezas, o Sheol e Hades é a mesma coisa. Está todo agitado para recebê-lo quando chegar. Aqui a profecia é sobre Satanás e sobre o anticristo também. É a dupla revelação. Para recebê-lo quando chegar. Por sua causa ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra. Ele os faz levantar-se dos seus tronos. Todos os reis dos povos, todos responderão e lhe dirão: você também perdeu as forças como nós, e tornou-se como um de nós. É o que o povo ímpio vai dizer para Satanás, o diabo. Estão vendo Satanás sendo derrubado, sendo levado até o lugar de tormento. Aí todos aqueles que estão no mundo dos mortos vão dizer: você também, vão dizer para Satanás, o diabo, você também perdeu as forças como nós, e tornou-se como um de nós. Sua sabedoria, sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o sol das suas iras. O que é ira? Porque Satanás é um querubim, é um anjo. Né? A palavra Satanás significa adversário, opositor, aquele que se opõe a tudo que se chama Deus. Sua cama será de ferro, será de lã, e sua coberta de ferro. Ou seja, ele está dizendo o filho do diabo. Você fala, ele será lançado no mais profundo abismo, no Tártaro, e a cama dele será de larvas e a coberta será de ferro. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, essa estrela da manhã que é o diabo, Satanás, filho da alvorada, como foi atirado a ferro, você que derruba as nações, você engana todos os povos, não aceita o Senhor Jesus como seu global, seu Deus. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus. Isso daqui é o Senhor, é Satanás antes da terra. Satanás olhava para o Senhor Jesus no trono, né, para Jeová, e dizia: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Ou seja, acima das estrelas do Senhor Jesus. A estrela aqui está se referindo aos anjos. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Ou seja, serei, eles querendo se comparar ao Senhor Jesus. Mas as profundezas do Sheol, o Hades, você será levado. Irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam, ou seja, eles vão zombar do diabo. Vão dizer o seguinte: é esse o homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos, fez do ouvido um deserto, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa?
Muitos podem se perguntar, ué, se é para sacanagem, por que está dizendo é esse o homem? Porque está se referindo aqui ao anticristo. Só que é dupla revelação. Está falando do anticristo, mas está falando também de Satanás. Então eles vão dizer, é esse o homem que fazia tremer a terra, abalar os reinos, e desdobriu no deserto, conquistou cidades, e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa? E agora em Mateus capítulo 16, versículo 18, pessoal, esse texto aqui também é muito importante. Muitos pregadores, evangelistas, né? Eles interpretam esse texto aqui erradamente para querer provar que tem guarda no céu. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, nós estamos fazendo uma quarta-feira. Eu lhe digo que você teve. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora presta atenção. E as portas do Hades não poderão vencê-la. E as portas do Hades. O que é Hades? Porque Hades é uma cadeia espiritual debaixo da terra, onde é dividida em 3 compartimentos: Sede de Abraão, lugar de Tobé e Tártaro. Esse é o Hades. Então o Senhor Jesus está dizendo para Pedro: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, não as portas dos céus, ou do inferno, como está aí no Cristo, as portas do Hades não poderão vencê-las. Ou seja, se a igreja está no céu, por que a porta do Hades não vai prevalecer sobre a igreja? Entendeu? Não faz sentido. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, vai dizer assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Então, olha o que o Senhor Jesus vai dizer. Santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. E o que é a chave de Davi? A chave de Davi é o poder e a autoridade sobre tudo que é no céu, na terra e debaixo da terra. Isso que é a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Muitos pregadores se apegam a esse texto e querem dizer o seguinte: irmãos, você que está desempregado, o Senhor Jesus vai abrir a porta de emprego. Você que está passando por enfermidade, você está sendo curado, porque está escrito: a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. Ou seja, o Senhor Jesus ele vai abrir a porta do emprego. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo: a porta que ele abre, ninguém fecha, a porta que ele fecha, ninguém abre, é a porta do Hades, o mundo do inferno. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Ele está dizendo: o que ele fecha, o que ele abre, ninguém fecha, o que ele fecha, ninguém abre. O que ele está falando de abrir e fechar aqui da porta? Ele está falando aquele texto lá, de Mateus, capítulo 16, vou voltar aqui. Mateus capítulo 16, versículo 18, que o Senhor Jesus está dizendo para Pedro: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas, aí está vendo? E as portas do Hades não prevalecerão sobre a minha igreja. Por que não vai prevalecer? Porque o Senhor Jesus acabou de explicar em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. A porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. Ou seja, no toque da 7ª trombeta, o Senhor Jesus vai dizer: suba cá, Apocalipse 11, versículo 11. Aquele texto que eu tinha lido lá no começo. Está vendo como os textos se conectam? Apocalipse 11, versículo 11 vai dizer: mas depois entrou neles um sopro de vida da parte de Deus. Sopro de vida o quê? Da ressurreição dos mortos. E eles ficaram em pé. E um grande terror tomou conta daqueles que conspiram. Então eles ouviram uma forte voz do céu e eles disseram: subam para cá. É onde mortos são arrebatados. Subam para cá. E eles subiram para os céus uma nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Entenderam? Então, é sobre isso que o texto está falando, quando o Senhor Jesus está dizendo: e as portas do Hades
não prevalecerão sobre a minha igreja. Está dizendo que todo de Deus, quando morre, ele vai para o Hades, mundo dos mortos. Nessa parte do centro de Abraão, como eu disse, ele é dividido em três compartimentos. Centro de Abraão, jogado por dentro, tá? O corpo de Deus excelente está na parte do centro de Abraão. Eles não são dois, eles estão no Tártaro. E os demônios, os eleitos estão no lugar de tormento e os demônios estão no Tártaro. Onde é que é o Tártaro? O mais profundo abismo. Essas três regiões, esses três lugares se concentram no Hades. Onde é que é o Hades? Debaixo da terra, uma cadeia espiritual debaixo da terra. Entenderam? Então não é que a pessoa está no céu. Ah, morri, eu sei que Jesus eu vou para o céu. Não é. Ela vai para o seio de Abraão, que é debaixo da terra. Não é. Em João capítulo 3, versículo 13. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer no céu, para aqueles que ainda insistem em crer que quando morre vai para o céu. Vocês creem que quando aceita Jesus vai para o céu, Maria, quando Deus está lá no céu, olha o que o Senhor Jesus tem a dizer sobre isso. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Então o Senhor Jesus está dizendo que se for tirando ele, ninguém jamais subiu ao céu. Entendeu? Somente o Senhor Jesus. Se a gente fosse arrebatado aos céus agora, o que nós veríamos? Nós veríamos o Pai, veríamos o Filho, veríamos os anjos, os anciões. Não veríamos Maria, não veríamos os apóstolos. Eles estão no Hades, quando eles morrem, esperando, aguardando até o dia da ressurreição dos mortos. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus está dizendo a respeito de ir para o céu. Ninguém jamais. Jesus está falando, vocês preferem acreditar em homens ou em Jesus? Jesus está falando. João capítulo 3, versículo 13. Ninguém jamais, em hipótese alguma, ninguém jamais subiu ao céu. Ninguém jamais subiu ao céu. A não ser aquele que vem do céu. O Filho do Homem. Igual o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo também diz: sangue e carne não herdarão o reino dos céus. Ele tem o seu corpo transformado. Não houve ainda a ressurreição dos mortos. Como é que a pessoa vai para o céu? Só que quando você lê, explica esses textos aos pregadores e todos aqueles que insistem em crer e pregar essas mentiras para o povo, de que quando os cristãos que morrem e todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus, a alma deles vai morar no céu, eles alegam que esse destino das almas até o lado, diz respeito somente antes do Senhor Jesus ressuscitar. É que depois que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele arrebatou todas as almas do povo de Deus que estavam confinados no seio de Abraão para o céu. E após o Senhor Jesus ter sido arrebatado para o céu, todas as pessoas que morrem, crendo em vida, aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador, principalmente os eleitos, automaticamente a alma deles vai para o céu. E ficam confinados lá até o dia da ressurreição dos mortos. Tem gente que prega até que a igreja já está terminando lá no céu. Olha só, se não aconteceu ainda nem o galardão, ainda não está aí não. A igreja católica prega que eles não dizem, vai chover São Pedro, vai chover São Pedro estivesse no céu e ele tivesse carro lá no céu e ele fosse chover, vai fazer sol, no lugar que é mentira. Por que é mentira? Porque nenhum ser humano está lá no céu. Logo Maria também não está lá. Tendo como texto base desta doutrina mentirosa,
23, versículo 39. Lucas capítulo 23, versículos 39 a 43. Aquele texto ali sobre o Senhor Jesus na cruz, os dois ladrões, né? Mas se o paraíso do qual o Senhor Jesus havia prometido para o criminoso que estava na cruz, né? O que se arrependeu, junto com ele. Em Lucas capítulo 23, versículo 20, Lucas capítulo 23, versículo 43, ao céu, né? Se o Senhor Jesus estava prometendo ao céu, como eu disse, em verdade, vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se esse paraíso é o céu, é uma questão que não está fazendo sentido. Mateus capítulo 12, versículo 40, vai dizer o seguinte: pois assim como Jó esteve 3 dias e 3 noites, no ventre deu um grande peixe, assim o Filho do Homem, que é o Filho do Homem, Senhor Jesus, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Qual é o coração da terra? Debaixo da terra, o mundo dos mortos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 ao 22, vai dizer o seguinte: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todos, hoje Cristo pelos justos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelos espíritos. Então também entregou aos espíritos na prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Enquanto a arca era construída, dela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio das águas, ou seja, a família de Noé. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira no corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Esse que os céus está à direita de Deus. A ele estão sujeitas as autoridades e potestades. Ou seja, o texto está dizendo o seguinte: quando o Senhor Jesus Cristo morreu, ele não foi direto para o céu, ele foi para o Hades. Porque ele foi pregar os espíritos. Ou seja, aquelas pessoas, lá no tempo de Noé, não aceitaram a pregação de Noé, morreram no dilúvio. Então, o Senhor Jesus foi até lá, entendeu? Logo, aquele texto que estava dizendo, o Senhor Jesus aqui dizendo para o criminoso que se arrependeu. Em verdade, Deus que hoje ele estará escondido no paraíso. Se esse paraíso é o céu, o Senhor Jesus tinha sido arrebatado aos céus assim que ele morreu. Mas o texto fica bem provado que quando o Senhor Jesus Cristo morre, ele desce até o mundo dos mortos para pregar aquelas almas, daqueles espíritos, dois homens que morreram no tempo de Noé. Não está escrito aqui. Qual foi e pregou? O que foi pregou? O Senhor Jesus. Não foi e pregou os espíritos em prisão. Em prisão. O que eu falei com eles? Cadeia espiritual, chamado Hades. Em prisão, uma cadeia. É um local debaixo da terra, o mundo dos mortos, separado em 3 compartimentos. Que compartimentos são esses? Seio de Abraão, lugar de tormento e Tártaro. Seio de Abraão, eleito. Lugar de tormento, hoje não eleito. Quem cai no lugar de tormento não quer dizer que já está condenado, mas vai ressuscitar somente na segunda ressurreição. Somente os que caem no seio de Abraão vão ressuscitar na primeira ressurreição. E as pessoas que estão no carro, os que estão no carro, são os demônios. Estão no carro. E o carro é a mais profundeza do abismo. Onde é que esse local? No Hades, mundo dos mortos. É uma cadeia espiritual. E aonde? Debaixo da terra. É isso que o texto está se referindo de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 ao 22. Aí depois que o Senhor Jesus faz isso, aí sim que ele ressurreta, aparece para os apóstolos, fica 40 dias na terra, depois ele é arrebatado aos céus. Mas antes disso, assim que ele morre na cruz, ele vai até o Hades. Ele não vai até os céus, o Senhor Jesus. João capítulo 20, versículo 17, disse Jesus:
Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Jesus falando para Maria, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai. Ou seja, o Senhor Jesus, qual o processo que eu li aqui no texto? O Senhor Jesus morreu na cruz. Morreu. O Espírito foi expirado, o Espírito Santo, volta para o Pai. O Senhor Jesus morre, ele vai até a palavra, escondedor de mortos, prega até as pessoas que estão condenadas no escondedor de mortos. Terceiro dia, o Pai ressuscita o Filho, o Pai ressuscita o Filho, o que acontece? Ele vai até a terra. Na terra, ele apareceu para os apóstolos. Apareceu para os apóstolos, ele fica 40 dias com os apóstolos. Depois que fica 40 dias com os apóstolos, o que acontece? Ele arrebata os céus, tudo isso sozinho. O ladrão na cruz, não aparece, só aparece São Jesus. Porque ele está lá, no céu de Abraão, no Hades. Esse criminoso que se arrependeu, ele está no céu. Se não era para estar o São Jesus com ele não está lá no céu, o São Jesus ia arrebatar o céu, ele está junto lá. Não está. Lucas 24, do 46 ao 53. Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitado aos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado ressuscitado dos mortos ao terceiro dia. Jesus, mais uma vez, Jesus está na cruz, morreu, foi até o túmulo dos mortos. No terceiro dia, o Pai derramando seu Espírito até o Hades, ressuscitou o Filho. Aí o que acontece? O Filho vem para onde? No céu, não, vem para a terra. Aparece para os apóstolos creem. O Senhor Jesus fica ainda um tempo com eles, com os apóstolos. 40 dias, aparece para algumas pessoas também. Aí agora ele está sendo arrebatado aos céus, sozinho. Não está junto com esse criminoso que estava na cruz que disse, que se arrependeu. O Senhor Jesus disse, em verdade, vos digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não está junto com ele, ele está sozinho. Mas está dizendo, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do alto. Promessa do Espírito Santo, para ser derramado no teu corpo. Eu os demando a ver as proximidades de Betânia. Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda abençoando-os, ele os deixou e foi elevado aos céus, ou seja, arrebatamento. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente ao templo, louvando a Deus. Como podemos observar, o paraíso do qual o Senhor Jesus estava prometendo ao criminoso da cruz, o criminoso que se arrependeu, em Lucas 23, 30 a 43, não era o céu, mas sim o seio de Abraão, que está localizado debaixo da terra nesta cadeia espiritual chamada Hades. E outro texto base que muitos dos que pregam que quando morrem, vamos direto para o céu, é Efésios capítulo 4, versículo 8, que diz: ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Este texto não significa que quando o Senhor Jesus foi arrebatado aos céus, ele levou as almas daquelas pessoas que estavam sendo mantidas cativas naquela cadeia espiritual chamada Hades, que eu sei da Abraão, e arrebatou aos céus. Muitos evangélicos pregam isso, mas isso é errado. Esta doutrina está errada. Significa que a morte, que a ideia de Adão e Eva sempre ia manter aprisionada as almas de morte. Ou seja, ele levou cativo ao cativeiro. O cativeiro é o quê? A morte. A morte é o cativeiro. Levou cativo ao cativeiro, desde que o Senhor Jesus foi arrebatado, levou as pessoas lá do céu de Abraão e levou para o céu. Aí, a partir daí, todas as pessoas que morrem lá na missão, não é isso? Levou cativo
o Senhor Jesus, quando foi arrebatado, foi ressuscitado no terceiro dia, o Pai lhe deu autoridade sobre tudo que há no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, o Senhor Jesus passou a ter autoridade sobre esse mundo e ele morre. Então ele, a morte, que sempre teve poder sobre os homens, agora está sobre o domínio do Senhor Jesus. Então, se aplica aquele texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 7, que diz, deixa eu ver aqui. A porta que ele fecha, ninguém abre. A porta que ele abre, ninguém fecha. Essa porta é o mundo dos mortos. Está se tratando ao dia do arrebatamento da igreja. Então, pessoal, significa que a morte que desde Adão e Eva sempre se mantendo aprisionada às almas dos mortos e tentou aprisionar o Senhor Jesus nesta cabeça que não passou na glória, a morte foi dominada e subjugada pelo Senhor Jesus no seu próprio território abençoado de mundo dos mortos. Então, o governante desta cadeia espiritual chamada Hades é a morte. E após o Senhor Jesus ter cumprido o ministério dele na cruz do Calvário, a alma do Senhor Jesus desceu até o Hades, e é aí que muitos pastores ficam perdidos, pois eles vão dizer: alma? O Senhor Jesus tem uma alma? Ué, ele não é Deus? O Senhor Jesus tem o Espírito Santo. Somente o ser humano tem alma. Sim, mas o Senhor Jesus não se questiona? Então o Senhor Jesus, mesmo sendo Jeová, mesmo sendo Deus, quando ele se fez carne, ele passou a ter espírito, corpo e alma, como um ser humano normal. O Senhor Jesus é Deus, é Jeová encarnado. Ou seja, ele tem a natureza divina, mas também a natureza humana. Então ele pode sim ser chamado de homem, mesmo sendo Jeová, mesmo sendo Deus. Porque os pastores vão alegar o seguinte, em Lucas 23, 44 e 46. O Senhor Jesus na cruz disse: Pai, entrego a ti o meu Espírito. Aí eles vão dizer: ó, esse Espírito é o Espírito Santo, ou seja, ele entregou o Espírito para o Pai. O Pai está onde? Está debaixo da terra? Pai, não, o Pai está no céu. Então o Senhor Jesus está dizendo: não, ele entregou o Espírito para o Pai. A alma do Senhor Jesus foi pro Hades, tudo dos mortos. O Senhor Jesus, quando ele morre na cruz, por que o Senhor Jesus ele morre na cruz? A palavra de Deus diz que o salário do pecado é morte. A morte nunca teve poder sobre o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele só entrou na morte porque ele entregou o Espírito ao Pai. Se o Senhor Jesus não entregasse o Espírito ao Pai, o Senhor Jesus ia estar até agora lá, não ia morrer, porque nada nem ninguém nunca teve poder sobre o domínio sobre o Senhor Jesus. O Senhor Jesus que entregou o Espírito ao Pai, o que está dizendo em Lucas 23, 44 ou 46. Vou ler aqui para não ficar mais disparado. Lucas 23, versículos 44 ao 46 vai dizer o seguinte: a morte de Jesus. Já era quase meio-dia, e trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Entendeu? O Senhor Jesus está na cruz, ele está dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O espírito é esse, o Espírito Santo. Tendo por isso inspirou. Se o Senhor Jesus não dissesse, não entrega para o Pai o espírito, a morte nunca ia poder, o espírito da maneira nunca ia poder tirar a vida do Senhor Jesus. Porque nada nem ninguém nunca teve poder sobre o Senhor Jesus. O Senhor Jesus só entrou na morte, ele entregou o espírito para o Pai. Sabe, os pastores, os pregadores vão dizer, né? O Senhor Jesus na cruz disse: Pai, entrega a ti o Espírito. O Espírito de Jesus foi para o céu. Foi.
o Espírito do Poderoso que estava na cruz subiu aos céus para isso junto com ele. É isso que os pastores vão alegar. É o argumento deles, vai ser esse. Ó, se não Jesus disse, ó, Pai, manda aqui o meu Espírito. Pois Jesus, que é o Espírito Santo, foi para o céu. O argumento deles, não é que só quando volta do céu. Logo, o Espírito do Poderoso que saiu do céu, que estava na cruz, subiu aos céus, ou seja, paralisou junto com ele. Sim, o Espírito Santo voltou para o Pai, mas a alma do Senhor Jesus foi para debaixo da terra. Para debaixo da terra, claro, está espiritual debaixo da terra. E junto com a alma do Senhor Jesus, a alma dos dois criminosos que estavam na cruz, ao lado deles. Sendo que o que não se arrependeu foi para o lugar de tormento, era para os quadros que os três compartilham, sendo de Abraão, lugar de tormento, tá? Ó, sendo que o que se arrependeu foi para o lugar de tormento. E o que se arrependeu foi para o seio de Abraão. O que se arrependeu foi para o seio de Abraão. Ambos os lugares, tanto o lugar de tormento quanto o seio de Abraão, ambos esses lugares, estão na cercaria espiritual, que é debaixo da terra. Porque se encontra debaixo da terra. Porém, a morte não pôde conter o Senhor Jesus. Pois apesar do Senhor Jesus ter morrido na cruz da verdade, ele nunca pecou. E a lei dele, o salário do pecado é morte. Aí nós estamos vivendo na segunda vez. Logo, a morte não pôde. A morte não teve poder para matar esta carreira espiritual chamada água. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 56, vai dizer o seguinte: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A morte pode ser cativa, a morte pode ser cativa pelo Senhor Jesus no seu próprio território. Por qual ela, a morte, sempre vinha exercendo domínio sobre aquelas almas. E quando o Senhor Jesus passa a ser o governador sobre aquela cadeia espiritual chamada Hades, ou Shaul, no toque da sétima trombeta, aquilo que ele havia dito, aquilo que ele fez, ó Jesus, aquilo que ele havia dito para Pedro, e lá no Apocalipse, se cumprirá. Mateus capítulo 16, no toque da sétima trombeta, pessoal, nós se cumprir isso aqui, ó. Eu acredito que você é o mesmo, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, uma das portas, cadeia espiritual de Machacar, não poderão vencê-la. Vencê-la quer vencer a igreja. Por que não vai vencer a igreja? Porque o Senhor Jesus vai arrebatar a igreja. Não do céu, mergulho dos mortos, cadeia espiritual de da terra. E em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Ó, ele está com pé, sabe pé de âncora, jogou no mar, nem morto boia, tá 10 quilos cada pé. Ó, Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, vai dizer o seguinte: ao anjo da igreja de Filadélfia, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Chave de Davi. O que é a chave de Davi? Ao poder e autoridade sobre tudo que está no céu, na terra e debaixo da terra. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Ou seja, esse texto, o que ele abre, ninguém fecha, o que ele fecha, ninguém pode abrir, não é sobre o que ordena a prosperidade. Então vai prosperar, vai abrir a porta do emprego, vai matar, essa história toda, como muitos foram provados erradamente. A porta que ele abre, ninguém fecha, a porta que ele fecha, ninguém abre, respeita as portas do mundo dos mortos.
no toque da sétima trombeta, o Senhor Jesus vai dar a ordem e o Espírito da morte vai ter que libertar o povo de Deus. Ressurreição, arrebatamento. É isso que quando está dizendo, ou que ele abre, que ele fecha, ou que ele fecha, que ele abre. Nada de ver com o teu na prosperidade. Então, visto que a morte encontrou alguém superior a ele, que é o Senhor Jesus, o Senhor Jesus passa a ser Senhor sobre a morte. Isto é, a morte passa a ser escrava do Senhor Jesus dentro do seu próprio território. Em outras palavras, é o Senhor Jesus dizendo assim: acabou a morte. Eu é que governo sobre você neste território agora. E você, ó morte, será escravo do seu próprio território. Essa é a explicação para Efésios capítulo 4, versículo 8. Ele levou o cativo ao cativeiro e deu voz aos homens. E não que quando o Senhor Jesus subiu aos céus, ele levou aquela região do seio de Abraão, que está no Hades, no chão, para os céus. E a partir daí, todo aquele que aceita o Senhor Jesus em vida, automaticamente vai para o céu. Essa doutrina é mentirosa. Só para validar a doutrina mentirosa de que quando o cristão morre, ele vai morar no céu. Pois o próprio Senhor Jesus desmente essa doutrina mentirosa, isto é, de que tem pessoas morando no céu, como os católicos de Brana, né? Maria está no céu. Em João, versículo 13, o Senhor Jesus. O texto vai tocar aqui, mas vai ressaltar de novo. João capítulo 3, versículo 13, o Senhor Jesus vai dizer: ninguém jamais. Valeu, Ramon! Ninguém jamais subiu aos céus. Ninguém jamais subiu aos céus, a não ser aquele que lá do céu. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Então, o Senhor Jesus está dizendo que fora ele, fora o Senhor Jesus, ninguém jamais subiu aos céus. Enoque não subiu aos céus. A profeta Elias não subiu aos céus, arrebatado na carruagem. O profeta Elias foi trasladado, tirado do colocado até o corpo do outro combatente. Não se matava esse cara. Então, ficou claro pelo estudo que quando uma pessoa morre, ela não vai para o céu, e sim para esta cadeia espiritual chamada Hades, cujo local é debaixo da terra. Eu uma vez no Hades, que é Hades, a vez espiritual da terra, esta alma pode cair no seio de Abraão, os que são os que vão ressuscitar na primeira ressurreição, no início do milênio, ou no lugar de tormento. Esses levantarão, ressuscitarão, esses levantarão na segunda ressurreição, no final do milênio. Então haverão aí duas ressurreições, uma no início do milênio e uma no final do milênio. Passarão pelo grande trono branco, esses da segunda ressurreição, para ver se serão salvos ou lançados no lago de fogo e enxofre. Como ficou muito bem explicado pelo próprio Senhor Jesus na parábola do rico Lázaro, em Lucas 16, 19 e 21. Observação: os que caírem no seio de Abraão levantarão na primeira ressurreição no início do milênio. Serão reis e sacerdotes do Rei Jesus. Então vou estar lendo aqui Apocalipse capítulo 20, versículos 4 ou 6, para provar isso que eu acabei de dizer. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi tronos, plural. Muita gente pensa que somente Jesus irá julgar, mas Cristo, a igreja, também irá julgar as nações, a beleza, os anjos, os demônios. Porque está vi tronos, plural. Vi tronos em que se assentaram
mataram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. E as almas de vocês foram decapitadas por causa do testemunho de Jesus. Esses que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus também pregavam também. E da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca, essa marca da besta, na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, na terra e no céu. Outra doutrina errada, prega que o reino de Cristo vai ser no céu, engano, vai ser na terra. Reinaram com Cristo durante 1000 anos, na terra, não no céu. O restante dos mortos não voltaram a viver até que se completasse ao fim os 1000 anos. Viram? Primeira igreja vai ressuscitar no início do milênio. Quem está no lugar de tormento, nessa região lugar de tormento, não vai ressuscitar na primeira ressurreição, vai ressuscitar somente no final do milênio, para ir para o tribunal, para ver se vão ser salvos ou não. Os restantes dos mortos não voltou a viver até que se completaram os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte, lago de fogo e chofre, condenação. A segunda morte não tem poder sobre eles qual? A igreja. Os que ressuscitaram na primeira ressurreição. Por que não vai ter poder? Porque eles vão estar com o corpo glorificado. Não terão poder sobre eles que é a igreja, os eleitos. Serão sacerdotes de Deus, do Pai e do Filho. Ele e Deus do Pai e do Filho, Senhor Jesus. E reinarão com ele durante 1000 anos. O Senhor Jesus Cristo veio, no toque da sétima trombeta, ressuscita os que estão no lado, nessa cadeia espiritual chamada Hades, que estão do lado do seio de Abraão. Os que estão no lugar de tormento continuam aprisionados até que se termine os 1000 anos. No final dos 1000 anos, aí sim, os que estão do lado do lugar de tormento, que vão ser ressuscitados. Não quer dizer que quem caiu lá vai ser condenado, vai passar pelo julgamento. Esses que caem no lugar de tormento, muitos serão salvos também. Não serão reis e sacerdotes, porque reis e sacerdotes é somente igreja, os eleitos. Serão nações. Os que caírem no lugar de tormento levantarão na segunda ressurreição, no final do milênio. Passarão pelo grande trono branco. O grande trono branco vai estar quem? Vai estar Jesus, vai estar a igreja, vai estar os dois apóstolos. Vai jogar todas as nações, até os demônios vão ser julgados, condenados. Para ver se serão salvos ou lançados no lago de fogo. Estamos falando disso. Os demônios não vão ser salvos, né? Não vão passar pelo também. Os demônios não vão passarão pelo grande trono branco para ver se serão salvos ou lançados no lago de fogo e enxofre eternamente. Olha Apocalipse capítulo 20, versículo 5. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. E ainda em Apocalipse 20, vamos para o versículos 11 ao 15. Vai dizer o seguinte: depois, um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. E também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Isso aí, correto. Outro livro foi aberto, o livro da vida.
julgados de acordo com o que tinham feito. Aí tá vendo? De acordo com o que tinham feito. Muitos pregam que as obras não são importantes, que as nossas obras não são importantes. Não pregam. Só porque o apóstolo Paulo diz o seguinte: ninguém é salvo pelas obras, para que ninguém se glorie. Eles pregam que você não precisa de obras para ser salvo. Medo e engano. Precisamos sim de obras, praticar obras. Porque seremos julgados por elas. Seremos julgados pelas obras. O livro das obras, o que está com o nome já diz, livro das obras. Livro das obras. Se as obras não são importantes, por que tem obras contidas nos livros e por que eles serão julgados por meio do que está escrito no livro das obras? Porque precisamos de obras para ser salvos. Muitas pessoas pensam que somente creia no Senhor Jesus e seja salvo. Você tem que crer sim, e por meio da tua fé, manifestar a sua fé por meio das obras. As obras são importantes sim para a nossa salvação. Versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, e a morte e o Hades. O que é Hades? Cadeia espiritual debaixo da terra. Entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Até aqui. Então, pessoal, vou terminando por aqui.